Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Matéca. Continuando a nossa resolução da FUVEST 2020 da primeira fase, venho agora resolver com vocês a questão 22 de Geometria Analítica. Ele fala o seguinte: um ponto XY no plano cartesiano pertence ao conjunto F se é equidistante do eixo X e do eixo Y e pertence ao círculo de equação x² mais y² menos 2x menos 6y mais 2 igual a zero. O que eu posso afirmar desse conjunto F? A única observação que a gente pode fazer nesse exercício é que na palavra círculo, né? Porque essa equação aqui que ele nos fornece é a equação de uma circunferência. Se aqui a gente tivesse lá, né, a ideia é porque o círculo é tanto a circunferência quanto os seus pontos interiores. Nesse caso aqui é o conjunto dos pontos onde eu tenho a igualdade, então no caso isso aqui é a equação de uma circunferência e não a equação de um círculo. E aí o que a gente tem? Bom, eu pego um ponto na circunferência, ele quer que a distância dele até o eixo X seja a mesma distância dele até o eixo Y. Isto é, pessoal, se essa medida tem que ser igual a essa, pensa que, em termos de par ordenado, o valor absoluto, tanto do X quanto do Y, tem que ser igual. Então, por exemplo, se eu pegar esse par ordenado aqui, ele é X no eixo X, né? E ele vai valer quanto no eixo Y? X também. Eu poderia, então, por exemplo, pegar um valor aqui desse lado. Se eu pego um valor nesse lado aqui, o que acontece? Eu tenho que ter essas duas medidas como sendo iguais. Então, vai ser o seguinte: eu tenho que ter o valor de X igual o valor de Y. Então, aqui eu poderia, por exemplo, dizer que o par ordenado, ele é quem? X e menos X. Então, aqui seria x e menos x, ou x e menos x, beleza? Então, sempre são essas únicas possibilidades que a gente tem. Aí, o que acontece? Esse exercício, você não precisaria encontrar o centro e o raio da circunferência. A única coisa que você faria seriam duas contas. Uma conta substitui y igual a x e a outra conta substitui y igual a menos x. Então, é isso que a gente vai fazer. Primeira conta, se eu fizer x igual a y ou y igual a x, como é que ficaria esta equação? Ela ficaria o seguinte: x ao quadrado mais x ao quadrado menos 2x menos quem? 6x mais 2 igual a zero. Então, vai ficar 2x ao quadrado menos 8x mais 2 igual a zero. Dividindo todo mundo por 2, fica x ao quadrado menos 4x mais 1 igual a zero, tá bom? Então, é isso que a gente tem. Aí, pessoal, aplicando a fórmula de Bhaskara, a gente vai ter que x é igual a 4 mais ou menos a raiz quadrada de 4 ao quadrado, que é 16, menos 4 vezes 1 vezes 1, tudo isso dividido por 2. Então, a gente vai ter x é igual a 4, mais ou menos. Aqui vai ficar 16 menos 4, que vai dar 12, raiz quadrada de 12. Então, vai ficar raiz quadrada de 12 dividido aqui por 2. Simplificando, vai ficar 4, mais ou menos 12, é a mesma coisa que 4 vezes 3. Então, raiz quadrada do 4 aqui é 2, então vai ficar 2 raiz de 3 dividido por 2. Posso cancelar todo mundo aqui por 2, então vai ficar 2 mais ou menos raiz de 3 dividido por 1, então fica 2 mais ou menos raiz de 3. Então significa que aqui, pessoal, eu vou gerar quais pontos? Eu tenho o ponto 2 e 2 mais raiz de 3, como o x é igual a y, então eu tenho 2 mais raiz de 3 e 2 mais raiz de 3. Ou, se eu tivesse pego, por exemplo, o ponto 2 menos raiz de 3 é 1,7 mais ou menos. Então, 2 menos raiz de 3 ainda é um número positivo aqui. Então, vai ficar 2 menos raiz de 3 e 2 menos raiz de 3. Esses dois pontos, eles estão no primeiro quadrante. Então, eu já tenho dois pontos necessariamente no primeiro quadrante. Então, eu posso, por exemplo, eliminar a alternativa A, que ele diz que é um conjunto vazio. Tem exatamente dois pontos, um no primeiro quadrante e outro no segundo. Não sei. Isso não é verdade, né? Dois pontos, já tem um em cada. Tem exatamente dois pontos, ambos no primeiro quadrante. Tem exatamente 3 pontos, sendo 2 no primeiro quadrante e outro no segundo quadrante. Aí tem exatamente 4 pontos, sendo 2 no primeiro quadrante e 2 no segundo quadrante. Bom, como ele falou exatamente em todas as alternativas, exceto na alternativa A, eu preciso aqui confirmar, fazendo o caso em que y é igual a menos x. Bom, como y é igual a menos x, o que vai ficar? Você vai ter lá x ao quadrado mais menos x ao quadrado, menos 2x, menos 6 vezes menos x, mais 2, isso igual a zero. Então, você vai ter x ao quadrado mais x ao quadrado, menos 2x, menos com menos vai ficar mais 6x, aí aqui vai ficar o quê? Mais 2 igual a zero. Então, aqui você vai ter 2x ao quadrado, menos 6x mais menos 2x mais 6x vai ficar mais 4x, e aqui mais 2
igual a zero. Então significa que se eu dividir por 2, você vai ter x ao quadrado mais 2x mais 1 igual a zero. Isso aqui, pessoal, é um quadrado perfeito. Eu posso escrever esse cara aqui como sendo x mais 1 ao quadrado igual a zero. Bom, um número ao quadrado é zero só se esse número for zero. Então, x mais 1 é igual a zero, isto é, x é igual a menos 1. Bom, se x é menos 1 e o y é o oposto, então significa que o par ordenado que a gente está procurando é menos 1 e 1, que nesse caso seria esse pontinho que você está vendo aqui eu marcar na circunferência, que essa aqui seria a circunferência do exercício. Então significa o seguinte, eu tenho 3 pontos, 2 no primeiro quadrante e 1 no segundo quadrante. Então, ó, tem exatamente 3 pontos, sendo 2 no primeiro quadrante e o outro no segundo quadrante. Então, a gente finaliza o exercício com a alternativa D. Beleza? Então, pessoal, mais um exercício aqui. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado. O único defeito aqui do problema é ele dizer círculo no enunciado ao invés de circunferência. Um grande abraço e a gente se encontra aí no próximo vídeo.